Olá, olá, tudo bem, pessoal? O pessoal consegue me ouvir? Estão me ouvindo por aí? Estão me ouvindo bem? Vamos lá, o pessoal está chegando, está chegando por aí. Estou vendo aqui o pessoal entrando. Hoje vamos receber, agora sim, estou vendo aqui o pessoal chegando. Obrigado aí, meu caro Felipe, Leonardo, Valquíria, que bom. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, meu caro. Hoje nós vamos retomar um projeto que me foi muito caro, que me é muito caro, depois de quase 2 anos, esse projeto que eu denominei Vida de Professor, é um projeto que no auge da pandemia se iniciou e agora eu estou retomando esse projeto depois de vários pedidos, alguns colegas assim me solicitaram e hoje temos aqui uma pessoa fenomenal, vocês vão ver, que é o professor Guilherme Maneira, que vai nos brindar com a sua participação. Ele já está aqui na sala, vou aceitar aqui o pedido dele, vamos ver se vai funcionar. Muito tempo que eu não faço live por aqui, né? Vamos ver como é que está hoje a nossa conexão. Estão me ouvindo bem, né? Acho que o pessoal está me ouvindo bem. Vamos ver. Ah, agora sim. E aí, meu caro? Tudo bem? Boa noite. Espera aí que eu acho que a lente está ruim. Um segundo, que eu acho que está meio Tá bom. embaçado aqui. Deixe-me ver agora. Vê aí. Ahá, Ah, agora sim, agora está melhorou. melhor. É, E aí, pô, tudo que bem? alegria. Tudo bom, que ótimo. Não acredito que está realmente acontecendo. Fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. É uma satisfação, uma honra muito grande poder bater esse papo contigo aqui. Quando eu contei para algumas pessoas que eu ia fazer o convite para você, muitas pessoas me disseram, faça logo esse convite. Eu falei, mas se ele aceitar? Eu falei, não, o problema é se ele aceitar, porque no dia vai ser realmente emocionante. E que bom que você está aqui comigo, você está aqui nesse projeto. Estava aqui falando das pessoas que já tinham entrado. Esse projeto eu comecei lá em 2020, a gente naquele auge de pandemia, Madeira, em que a gente estava todo mundo em casa, sem poder fazer nada, nem mesmo aulas online a gente tinha ainda, né? E foi bem legal, porque eu consegui conversar com vários professores e professoras do Brasil todo. E aí ficou aquela ideia, né? Muita gente pedindo, e aí, vai ter uma segunda temporada ou não vai? E aí as coisas foram voltando, a gente foi sumindo um pouco de lives, mas eu achei interessante retomar esse projeto e, como eu te falei, né, a gente já conversou, o episódio de estreia da segunda temporada, não podia ter alguém melhor que você. E aqui a gente é bastante informal, você sabe disso também, eu evito aqui que a gente perca tempo fazendo apresentações, Não. lendo isso que não é o caso, mas só para as pessoas que estão chegando aí, até porque essa live depois vai ficar salva também lá no canal do YouTube. Eu sou Guilherme Madeira, professor de processo penal. Meus alunos que estão aqui me assistindo sabem quanto eu brinco com o processo penal. Então, aqui é mais interessante também por conta disso. É juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, é maratonista, é importante, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. É um fã de séries, inveterado, é um leitor também muito interessante. Eu tenho várias dicas que eu tomo com ele. Tem um aqui na minha mão, que eu deixei do meu lado aqui para te mostrar, ó, porque Ô, o processualista trabalha com prova, né? A gente não pode só falar, a gente tem que demonstrar que, de fato, né, as dicas estão sendo seguidas e eu faço isso com muita frequência aos meus alunos e quando eu recebo as suas dicas, eu também faço questão de levar para frente, porque são excelentes, de fato. E aqui hoje, então, meu cara, primeiro, obviamente, eu queria te agradecer e queria já, desde logo, te passar uma primeira pergunta, porque a gente tem aqui um monte de coisa para conversar, as pessoas também vão poder mandar suas perguntas. A nossa ideia aqui é falar sobre a carreira de professor, né? Somos professores e aí, claro, eu queria começar te perguntando como é que é a sua história, né? Essa longa carreira de professor. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, como é que as coisas começaram e até hoje, 2022, nesse dia que a gente está conversando. E mais uma vez, muito obrigado, meu caro. meu caro, é um prazer estar aqui para bater um papo com todo mundo, falar da vida de professor. Normalmente, eu primeiro queria te dar os parabéns, né? Porque a gente sempre fica falando da vida de juiz, promotor, advogado, mas eu acho que tem que ter isso mesmo
da vida de professor. Eu acho que isso é importante que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam. Eu costumo brincar que ser professor nunca teve fora da minha vida, sempre fez parte da minha vida, porque eu venho de uma família de professores. O meu avô era professor lá em Bebedouro, ele é nome de escola. Lá em Bebedouro tem a escola João Domingos Madeira, que era o meu avô. A esposa dele, minha avó, era professora também. Eles tiveram 2 filhas, a minha mãe e a minha tia, ambas professoras. Então, por parte de mãe, tudo professor. Ninguém do direito, eram todos professores de escola pública. Minha mãe era professora de história numa escola estadual lá em Bebedouro. Por parte de pai, minha família, por parte de pai, o pessoal é simples, é um pessoal que veio do sítio, não de fazenda, mas de sítio. Meu pai era professor de português e inglês, mas ele mesmo me diz: filho, eu não continuei a ser professor porque eu não era bom. Eu não era um bom professor. E ele, uma vez, viu uma aula minha e falou: cara, estou realizado porque eu queria ser um professor como você é. Né? Então, eu estou feliz, me realizo em você. E aí, Márcio, toda a minha carreira, desde adolescente na escola, fazendo apresentação, feira de ciências, sempre fui ser professor, sempre quis fazer isso. Eu comecei a lecionar mais ou menos, não de maneira constante, mas para o direito, eu começo a lecionar no 5º ano da faculdade. Eu trabalhava num cursinho e comecei a lecionar nesse cursinho em 1997. Portanto, são 25 anos. Cara, 25 anos lecionando já. Eu comecei, então, em 97, nesse cursinho. Depois fui estudando para magistratura, passei no concurso da magistratura e sempre lecionando no interior. Depois eu fui fazer o mestrado e aí eu comecei na graduação. Então, mestrado, doutorado, e aí eu sempre dividi a minha carreira entre cursos preparatórios para a OAB e para concursos públicos, graduação e pós-graduação. E uma coisa, eu não sei se eu estou atropelando pergunta, mas sempre me perguntam: do que você gosta mais? Da graduação, da pós, do cursinho? E o Rodrigão está aí, um abraço para o nosso amigo Rodrigo da Cunha. E eu não sei você, mas eu acho que são diferentes posturas que se espera e se exige dos diferentes lugares. Então, por exemplo, o cursinho. O cursinho é o lugar para eu informar. Eu informo. É pouco tempo, muita matéria, não dá tempo para eu formar a pessoa. Não, no cursinho é para informar. Uma ou outra visão crítica, mas não, é informação. Graduação é formação. O que eu faço na graduação é formar o aluno. Eu, na graduação, dou mais ou menos o mesmo conteúdo que eu dou no cursinho, só que de uma maneira crítica. Então, eu debato, eu ouço os alunos, eu explico os problemas daquela posição e, assim, a gente pode debater bastante. E na pós-graduação, eu costumo dizer que o compromisso da pós-graduação não é com a ementa da matéria, mas é com a verticalização. Então, é entender, é pegar aquele ponto e, a partir daquele ponto, entender o mundo. Então, eu não sei se você concorda com isso, se você tem essa postura. O que você acha? Concordo integralmente. Eu acho que eu não poderia definir melhor. É exatamente isso. É saber em que lugar você está e de que maneira você está falando para aquele tipo de aluno, né? Para aquele público específico. Acho que é exatamente aí que está a grande inteligência da coisa. Você saber conjugar essa didática que você tem com aquele público específico. Não há dúvida, concordo integralmente contigo.
e também nesse tempo todo que você mencionou de 25 anos de aula, porque na verdade o Rodrigo falou que você está velho, mas que você começou muito cedo, né? Por isso, É, não é o é. caso. Né? Começou com praticamente 5 anos de idade, então é por isso que tá assim. Bom, meu caro, você falou um pouco da história, contou aí quanto tempo, e é interessante porque como as histórias congregam, né? Assim, a minha avó também era professora, a minha mãe, hoje professora aposentada, né? E é legal porque assim, vários dos colegas que a gente entrevistou aqui também tiveram essa influência materna ou paterna de docentes não da área do direito, né? E Não, minha mãe era não, professora de não. geografia, e era Geografia. legal de geografia. Quando eu comecei a dar aulas, ela ia assistir às formaturas, porque os alunos me homenageavam, né? Felizmente até hoje. E ela ia assistir, porque ela ficava super feliz em me ver lá no palco, de beca, né? Aquela roupa toda. E aí, no final das contas, ela já estava falando, Márcio, eu posso parar de ir? Porque, assim, é repetitivo, né? Para quem não conhece. Eu falei, não, acho que já tá bom, você já assistiu algumas, e ela já ficou feliz, e ela conta para todo mundo, encontra meus alunos na rua, eu encontro os alunos dela, ela se apresenta para eles, e também o contrário. Isso é muito interessante, é muito legal também. Você ter mencionado, porque as casas histórias acabam se casando, de Sim, uma sim. maneira, né? É. Bom, eu queria seguir aqui te perguntando uma coisa que muita gente quer saber. É, nós, como professores, claro, nós tivemos bons professores, excelentes professores durante toda essa vida e certamente continuamos tendo, a gente continua aprendendo, eu aprendo muito contigo, certamente você aprende com outros colegas também, e eu queria te perguntar se você teve algum ou alguns professores que te inspiraram de alguma maneira, não necessariamente no direito, não necessariamente na faculdade, não necessariamente no doutorado, mestrado ou pós-graduação, um professor que você possa lembrar, e aí eu queria que você explicasse o porquê dessa lembrança, porque desse tipo, dessa inspiração. Eu não posso não mencionar o professor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, falecido professor, porque, assim, Márcio, eu não sei você, mas eu vim do interior de São Paulo, fazer faculdade aqui em São Paulo, na USP. Eu tinha 17 anos. Eu era absolutamente imaturo. Eu era um moleque, assim. Não tinha maturidade alguma, não tinha dinheiro. Então, assim, eu vejo as pessoas lembrando com carinho da época da faculdade e eu não lembro assim com carinho, porque, cara, eu não tinha dinheiro, né? Era uma luta para fechar o mês para ter dinheiro para comer. Então, claro, respeito quem teve uma trajetória diferente, mas não foi a minha. E eu odiava São Paulo. Odiava São Paulo, achava a cidade uma cidade horrorosa, uma cidade não amigável, não amistosa, e óbvio, né? Para um cara duro vindo Claro. do interior, é óbvio que a cidade não é amistosa. É, Eu achava o curso de direito horrível. Eram pessoas que se achavam demais, eram pessoas empoladas e que falavam coisas que eu não entendia, arrogantes. Eu falava, cara, isso é horrível. Eu só não larguei o direito porque era de graça a faculdade, né? Eu fazia USP e eu jogava no time de vôlei. Eu era do time de vôlei da faculdade. Então eu falei, não, não vou largar, vamos ver o que, que é isso. na pior Primeiro das ano, hipóteses, eu tô jogando vôlei, né? exato, tô jogando vôlei, enfim. E eu não gostava de direito. Primeiro ano, um horror, um horror. Segundo ano, mesma coisa, achei tudo horrível. Segundo semestre do terceiro ano, agosto de 1995, entra um professor na sala de aula, professor de processo penal. Ele começa a falar. A hora que ele termina a aula, eu viro para a moça que estava do meu lado, que hoje é promotora, e falo, Aninha, eu nasci para isso. Ela, como assim? Eu falei, meu, Olha, eu quero ser esse cara. É esse o cara que eu quero ser. Eu acabei de nascer para o direito. E é o que professor coisa. Pitombo. E ele falou com tanta paixão sobre o processo penal. Com ele já na primeira aula, aprendendo, veja, 1995, aprendi controle de convencionalidade, sem que tivesse esse nome. Então, assim, foi ali que eu nasci para o direito e ali mudou minha vida. E a partir dali eu deslanchei. Claro que há outros professores, mas se eu for nomear todos,
eu vou ser injusto, né? Porque a gente esquece. Então, meu orientador, o professor Scarance, tive aula com a professora Ada Pellegrini, tive aula com o professor Magalhães, muita gente, mas assim, quem eu agradeço porque me fez nascer para o direito, professor Sérgio Pitombo. Assim, eu sempre falo dele com muito carinho. E olha, eu quase peguei DP na matéria dele. Quase peguei DP de processo penal. Então, acho que por amor à dor e ao sofrimento, eu virei depois professor de processo penal, mestre e doutor. Acho que a gente... Talvez eu esteja numa síndrome de Estocolmo até hoje, mas o fato é que Eterna. enfim, eu nasci para o direito ali, agosto de 1995. Você lembra quando você nasceu para o direito? Você sabe que eu tenho uma história que não é exatamente essa, enfim, mas eu sempre quis ser dentista. E a É, gente não combinou, né, falando sobre isso. Eu fiz vestibular para odonto, passei no vestibular para odonto, mas eu tinha entrado porque aqui na faculdade, aqui na UFJF, não havia curso à noite, só havia tá. direito pela manhã. E aí eles abriram um curso noturno no meio do ano que eu estava estudando para ser dentista, para fazer odontologia. E aí vários colegas da minha turma fizeram, vamos fazer o vestibular só para poder treinar, porque é o mesmo, é a mesma banca, né? É a mesma universidade, e no final do ano a gente então faz a odonto, a medicina, o curso que a pessoa quisesse. E assim fiz e passei. E na minha turma tinham 40 que entraram, dos 40, acho que pelo menos a metade estavam nessa mesma situação que eu. Eram alunos de outros cursos. E aí me matriculei em só duas disciplinas, que era a Introdução ao Direito e Direito Constitucional 1, que havia na época. E tranquei todas as outras, porque afinal de contas a minha ideia era ser dentista. Fazia faculdade à noite e fazia o cursinho pela manhã. Ao final do ano, então, passei na Odonto, que era o meu sonho de criança, ser dentista. E tinha 2 semanas, Madeira, para poder escolher entre matricular no segundo período de Direito ou fazer a minha inscrição na Odonto. E foram 2 semanas traumáticas, né? Mas acabei ficando no direito, porque depois eu percebi que de fato o odonto não era a minha praia, mas confesso que eu fiquei bastante tempo ainda na dúvida. Fiquei até pelo menos o quinto período ali, mais ou menos, pensando, será que eu fiz a escolha certa? Quinto Até que período é houve uma mais ou menos a grande... mesma coisa que eu, né? Terceiro ano. É. E aí houve uma grande greve aqui na Universidade Federal, como várias outras, né? Isso foi em 2001, mais ou menos. E eu tive a matéria de processo civil, aí já estava fazendo processo civil, e fui fazer um estágio no escritório. E é aquilo, para mim, juntou as duas coisas. Né? Ver ali o processo civil na prática, os processos, resolver os problemas das pessoas, e, ao mesmo tempo, ver o processo civil, que era algo que sempre me encantou. E aí, realmente, eu falei, não, fiz a escolha certa. Eu não sei se eu seria um bom dentista, mas, pelo menos, por aqui eu estou indo, e fui caminhando. Mas, professor, efetivamente, eu só fui realmente pensar em ser docente, já no 10º período da faculdade, quando eu fui monitor de uma professora também de processo civil, que hoje é minha colega aqui, a professora Aline, diretora da faculdade, e eu dei aulas para ela, ela me pediu que desse uma aula, e os alunos gostaram muito da aula. Os alunos, meus amigos, né, meus calouros da faculdade e tal, vieram me elogiar. E eu fiquei com aquela ideia, falei, pô, que legal isso, as pessoas gostando do que eu estou fazendo, né? E aí, por essas coisas da vida, 6 meses depois, houve um concurso de professor substituto, aqui a gente tem isso com frequência, que não exigia mestrado, doutorado nem nada, fiz a prova, e aí acabei passando, e bom, aí o resto é história, estamos aí até hoje, 17 anos que eu venho lecionando. Então, eu também acabei me encontrando de alguma maneira, e é legal a gente ver isso, né? Porque as pessoas que nos escutam, os meus alunos, os seus, certamente, acham que a gente está aqui pronto, né? Acham que a É, gente sempre pensou que as coisas iam acontecer, e é bom você falar, porque aí eu tenho também uma prova documental, uma prova em vídeo aqui, dizer, tá vendo? Até o professor Madeira também, no começo tinha as suas dificuldades, e é interessante a gente lógico, ver isso, né? lógico. É, Eu acho que quem diz que não tem dificuldade está mentindo, né? Está é, mentindo. é. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem a sua jornada. É, e é legal, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. Veja, não vou revelar nomes, evidentemente, mas tem professores que eu conheço, que eu sou amigo, que tem até gagueira fora da sala de aula. E em sala de aula Olha, ninguém percebe. Então, assim, eu acho que as pessoas passam, né, todas elas passam por dificuldades que a gente não imagina. E você exato. sabe, pensando, eu também não sei se eu estou atropelando pergunta, mas Não, uh, tá tudo liberado, tá tudo pensando liberado.
Porque hoje eu estava falando com os meus alunos sobre prova, né? Estamos chegando no final do semestre e eu mudei muito a minha relação com prova na graduação. Antes eu era rigoroso e eu vou ser muito honesto, cara. Assim, hoje eu falei assim para os alunos, falei, gente, no grande esquema da vida, qual a importância da minha prova? Os alunos pararam, ninguém respondeu. Eu falei, sejam honestos, vocês já pararam para pensar nisso? Ah, professor, a gente não sabe. Eu falei, a importância da minha prova é zero. No grande esquema da vida, minha prova não é importante. O que é importante? O que a gente fez ao longo do semestre todo. A gente discutiu, a gente brigou no bom sentido. Claro, Eu claro. provoquei vocês, instiguei vocês, dei conteúdo. Isso que é o que importa. Eu não quero que vocês agora fiquem tensos com uma questão idiota dessa de prova. Então, assim, hoje, para mim, prova é motivo assim de zero estresse, zero importância. E vou te falar mais, tem uma coisa que eu me orgulho muito. Tem uma turma de quarta-feira à noite, que é a turma que eu discuto provas no processo penal. Eu nem faço chamada para essa turma de quarta à noite. Cara, sim, lotada a sala de aula. Lotada. Assim, não tem lugar para quem vem de fora assistir a aula. Então, assim, eu fico... É muito lisonjeiro isso pra gente, né? E eles só têm a minha aula. É das 6h30 às 9h e eles vão embora. Não tem outra aula depois. Então, veja, só tem a minha aula, eu não faço chamada, e lotada a sala. Eu acho que isso é muito gratificante. Sim, é muito recompensador. Eu falo, não, olha, realmente o pessoal curte o que eu falo, curte a minha aula. E nota, gente dos mais variados matizes ideológicos. Então, assim, e processo penal hoje está na crista da onda há anos, né? Eu tenho uma grande amiga que é professora de processo civil, a Deia Caraciola, e ela fala, ai, Madeira, mas você dá processo penal? Eu falei, Deia, eu soube fichar, né? A minha matéria, eu não tenho culpa de que é muito mais legal o processo penal do que ficar falando de cumprimento de sentença, né? De cisbajude eu tenho e lá tudo minhas dúvidas, mais. mas tudo bem. Mas eu tenho minhas dúvidas, mas eu concordo com ela, mas tudo bem. E eu sou professor de execução, né? Então eu falo de cumprimento de sentença tem uns 10 anos, pelo menos, e ninguém me larga. Eu brinco impressionante, porque eu sou chefe do departamento aqui, e vamos distribuir as disciplinas, né? Sempre começa, né? Quem vai pegar o quê e tal? Execução sempre salva para mim. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, deixa eu dar aula de outra coisa. E E ela assim, fica fala, eu gosto brava também. que eu falo para ela o seguinte, eu falo, Deia, a aula de execução deveria ser assim, gente, peticiona, pede o cisbajude, bloqueou, resolveu, não bloqueou, arquivamento provisório. Acabou, é isso. Execução de sentença é isso. Seria ótimo se fosse assim, né? Eu tive no Mackenzie virtualmente, né? Num grupo de pesquisa dela, do Elório. Foi muito legal. Foi um sábado pela manhã e ela nos fez uma inveja danada porque ela estava num parque super bonito, um lugar aberto, assim, a gente estudando dentro de sala de aula, alguns na faculdade, algum eu no escritório, e ela lá, só fazendo inveja na gente. Foi ótimo, foi uma experiência bem legal. E eu falei com eles, falei, olha, eu vou cobrar depois um convite presencial, porque né, para ficar aqui só à distância não é legal, né? Eles estão me devendo, mas depois eu vou com certeza. Bom, meu cara, a gente não está atropelando, muito pelo contrário, pode ficar tranquilo que nós estamos indo bem, tá tudo ótimo, tá? Bora Eu lá. queria que você dissesse para mim, eu sei que nesses 25 anos, muitas coisas boas aconteceram em sala de aula, muitas coisas maravilhosas tiveram na sua vida, mas eu queria que você pudesse citar algum momento marcante, não necessariamente o mais marcante, mas algo que pudesse, você, olha, eu vou lembrar de bate-pronto sobre isso, alguma coisa que você dissesse, olha, realmente isso aqui me marcou, isso aqui, eu cheguei em casa naquele dia e falei, putz, que legal, que coisa boa. Algo Cara, que você possa lembrar e dizer? o, o, o,
Você falou, agora eu pensei num caso que é o seguinte, e lembrei do discurso do Steve Jobs, né, que a vida só faz sentido quando você liga os pontos, e você só liga os pontos de trás para frente, né, não tem como saber. Eu tive um aluno há alguns anos, eu não sei dizer quantos anos, eu tive um aluno há alguns anos, ele eu acho que é coreano, tá? Eu não estou seguro da nacionalidade dele, mas eu não me lembro se é coreano ou chinês, eu peço perdão pela gafe, mas é algo assim. E eu peguei a prova dele e, assim, eu corrigi, foi zero, foi zero, foi zero a prova dele. E aí eu fui falar com ele, né? Eu segurei a prova, lancei, daí cheguei na aula. Aliás, eu não lancei a nota dele, minto, eu não lancei. E esperei que ele viesse me procurar. Daí eu mostrei, falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, professor, eu não sei falar direito português, eu tenho dificuldade na sua matéria. E falei, olha, cara, o que você pensa em fazer da vida, né? A gente bateu um papo. Falei, olha, fazer o seguinte, eu vou te aprovar. Você está aprovado na minha matéria. Não vou te reprovar. Inventei uns pontos lá doidos, dei para ele. Mas eu gostaria que você fosse estudar outra coisa. Então, esse meu semestre, você está até dispensado da minha matéria. Você não precisa assistir, eu vou te aprovar em tudo. Mas eu gostaria que você lesse autores de literatura brasileira. Vai ler Machado de Assis, vai ler... me fugiu o nome, aquele do Capitães de Areia, que eu adoro. Jorge Amado, vai ler Jorge Amado. Vai ler Eu esses pensei no caras. Quincas Berro d'Água na hora. Vai ler esses caras. Nem vem mais para minha matéria, você está aprovado. Ele falou, não, eu posso vir para a sua aula? Eu falei, claro que pode, claro que pode. E, cara, isso foi num ano, 2 ou 3 anos depois, eu estava numa colação de grau, eu era professor homenageado, e ele estava se formando nessa turma. Nessa turma. E aí ele veio, a hora que ele me viu, ele me abraçou, falou, professor, eu estou me formando por causa do senhor. Eu não ia me formar, eu ia desistir, mas aquele papo e aquilo que o senhor fez de me aprovar daquele jeito, eu mudei a minha vida e olha, obrigado, professor. E assim, porque eu acho que o nosso papel, Márcio, como professor de graduação, é tão diferente do cursinho, porque eu acho que a gente tem que ser, na graduação, claro, eu dou meu conteúdo, eu cumpro com o meu contrato, os alunos me pagam mas o nosso papel é maior, o nosso papel é de mostrar a vida para os alunos, de mostrar, de inspirá-los a quererem ser melhores e fazer com que eles entendam que eles podem ser melhores do que eles acham que são. Eu costumo dizer para os meus alunos do Mackenzie que tem uma coisa que eu não gosto neles, que eles têm síndrome de vira-lata, que eles não se acham bons. Eu falo, gente, vocês não se acham bons. Vocês acham que vocês não sabem nada. Gente, vocês sabem mais do que eu sabia quando eu estava no lugar de vocês. E aí eu provo para eles. Eu falo, olha, então assim, eu acho que o nosso papel, claro que é passar o conteúdo, mas é maior. E acho que nesses tempos agora, tão difíceis, né, de intolerância no país, eu acho que a gente tem que mostrar e ouvir. Eu me identifico no campo progressista, por exemplo, e tenho alunos que são conservadores, ouço os alunos, debato, dou espaço. Eu acho que a gente tem esse papel. Eu vejo com muita tristeza alguns professores que abdicam do seu papel, né, de educadores
Exato. em prol de uma atividade político-partidária. E perceba, eu estou falando político-partidária, né? Porque toda atividade é política, mas Claro, claro, claro. político-partidária. Determinada bandeira partidária nesse sentido. Eu entendi o que você quis dizer. Faz Exato. sentido. Então, assim, uh, teve um outro caso que eu lembrei, também envolvendo prova. O aluno tirou 1 na primeira prova e veio falar comigo. Falou, professor, eu vou desistir da sua matéria, eu tirei 1. Eu falei, não, cara, continua. Ele falou, não, professor, eu já estou reprovado. Na época, o Mackenzie tinha uma pontuação. Eu falei, mas por que você está reprovado? Ele falou, professor, eu tenho que tirar 12. Eu falei, ó, tira 10 que eu te dou 2 pontos. Ele falou, sério? Eu falei, sério. E, cara, tirou 1 na primeira prova e ele Ela tirou tirou. 8,5 na segunda. 8,5. E aí ele veio falar comigo. Ele falou, porra, professor, não deu, né? Eu falei, como não? Ele falou, professor, eu não tirei 10, eu tirei 8,5. Eu falei, cara, você tem noção que você saiu de 1 para 8,5? É. Tá cumprido o meu papel. Tô te dando os pontos que você precisa. Um cara que sai de 1 para 8,5, Foi muita garra, né? cara, ele superou tudo. É. Tá cumprido o meu papel como professor, tá cumprido o papel dele como discente. Acabou. Então, assim, eu acho que eu tenho sido cada vez mais atento, tentado ser atento a essas coisas. Eu mudei muito ao longo desses 25 anos Legal. de docência. Não sei como é que você vê essas coisas que eu falei, o que você acha? Não, eu tenho tentado passar por esse período, principalmente depois da pandemia, assim, no começo eu fui muito rigoroso, vários meus alunos passaram aqui, hoje advogados, tal, diziam que entravam para minha prova tremendo, e eu cobrava tudo, e ficava naquela coisa, a gente é mais novo, né, Madeira, aquela ideia. Exato. E com o tempo eu fui percebendo que isso estava gerando um efeito positivo para alguns, que eram aqueles que precisavam daquele incentivo, mas era muito negativo para outros, porque aquela pressão, uma idade normalmente mais nova e tal. E aí eu tenho melhorado, antes eu fazia, por exemplo, 3 provas, hoje em dia eu dou uma prova só, aí eu dou um trabalho, um grupo, eu peço para as pessoas debaterem, discutirem, mas confesso que eu preciso evoluir um pouco mais nisso, assim, eu acho que ainda é um processo pelo qual eu estou passando, e a pandemia me mostrou isso também um pouco, assim, que não Olha, adianta a por gente eventualmente exemplo, querer forçar mais do que o necessário, ou eu tentar não sei impor uma como realidade que é diferente das outras, né? eu não sei como você levou isso na pandemia, mas, por exemplo, eu vi um movimento num determinado momento da pandemia de colegas nossos na rede pedindo para os alunos abrirem a câmera. E eu nunca pedi isso. Nunca. Também não, também nunca pedi. E por que eu não pedi? Porque, cara, eu não sei como é a internet do aluno. Às vezes o aluno abrir a câmera, vai comer a internet dele. Eu não sei se o aluno se sente à vontade de expor a casa dele, por N Exato. motivos, que não me dizem respeito. Então, assim, eu tenho tentado fazer esse exercício de empatia e de alteridade, né? Eu acho que isso é importante. Sim, muito. E acho, Márcio, você falou, eu estou num processo de mudança. Cara, estamos todos, né? Nós somos É, um eterno devir, né? Um eterno vir a ser. Eu acho que é isso, né? exato. Então, É, é, acho que o legal da vida é isso, né? Quando a gente para, que eu a acho que gente morre, né? sim, a única certeza, já se disseram, né, é a mudança, né? Acho que essa que é a ideia, realmente. Eu acho Bom, que a gente tá. eu diria que a única esperança é a mudança, porque É melhor ainda. eu vejo pessoas, não só professores, né, mas, cara, pessoas da minha idade. Eu, eu não sou um jovem, mas eu também não sou um ancião, né? Eu tenho 46 anos. E eu vejo pessoas da minha idade que já morreram, cara. Pessoas descrentes do direito, pessoas que viraram misantropos, né? Pessoas que odeiam pessoas. E eu tenho uma cruzada no Twitter contra isso, né? Acho que quem me segue no Twitter sabe que eu falo, olha, eu queria saber quando que odiar pessoas virou algo cool, né? Porque não é cool.
ficar só reclamando, falando mal, isso não é legal. Isso faz mal É. para você e para todo mundo, né? Eu ia falar isso no começo e depois eu deixei para falar no final, mas já que você tocou nesse assunto e aqui a gente não tem muita coisa, acho que você certamente sabe, né, e muitos que estão aqui sabem também, que o título da minha tese de doutorado era o juiz leal, né, em busca de um juiz leal. Eu trabalhei em um processo civil, é a área com que eu estudo, né, e defendi essa tese, e muita gente me pergunta até hoje, Márcio, mas o que é esse juiz leal que você tanto procura, que você tanto busca? E eu várias vezes respondi, olha, aqui é uma busca de fato, a gente tem aqui traçando alguns parâmetros. Eu tenho pensado já há algum tempo, lendo as coisas que você escreve, Madeira, e eu acho que eu já te contei isso, eu fui apresentado virtualmente por você pelo meu irmão, que não é do direito, meu irmão é formado em economia, bancário, mas ele é corredor como você, e aí um dia por coincidência, ele falou, olha aqui, tem aqui uma pessoa do direito que é corredora, e bom, e aí ele me apresentou e eu conheci. E aí cada vez que eu ouço você falar, cada vez que eu leio as coisas que você escreve, a forma como você lida com essas dificuldades todas que a gente tem, me faz cada vez pensar que eu ainda não sei exatamente se é, mas se hoje eu tivesse que fazer uma prova de marcar X, quem é o juiz leal que você conhece, eu iria marcar lá, Guilherme Madeira. Porque, de fato, o que você passa acho que Becker falou essa semana, né? Uma amenidade para gente Isso, isso. quando você escreve, quando você fala, que isso nos faz bem. Meu. A gente tem tanta coisa ruim por aí, e quando você trata as coisas difíceis com leveza, como faz, com um sorriso no rosto, e isso é muito legal, isso é muito incentivador para mim aqui, eu falo especialmente do meu ponto, mas certamente para milhares de outras pessoas. Né? E quem não conhece lá o Twitter do Madeira, segue lá, porque de fato é algo que vai mudar a sua vida. E eu não estou aqui exagerando, porque estou na sua presença ainda aqui virtual, não. Eu falo isso para muita gente, né? E eu fico feliz da gente poder estar aqui trocando esse papo hoje, porque realmente é a oportunidade que eu tenho de falar isso e ficar gravado. Né? A gente Você está sabe produzindo essa que prova aqui também. eu fico até emocionado de ouvir isso. Eu estava pensando isso hoje, conversando com uma amiga, pensando, né, por que eu sou assim e acho que eu sou assim fruto do exemplo que eu tive da minha mãe. A minha mãe, algumas pessoas que me seguem sabem, ela foi diagnosticada com câncer. Ela fez a cirurgia dela de mastectomia no meu aniversário de 15 anos. Ou foi a segunda cirurgia, não lembro agora, uma das cirurgias. Mas a minha mãe, nesse período todo que ela lutou contra o câncer, foi dado 5 anos de vida, ela viveu 10. E todo esse tempo, aliás, eu tinha 13 anos, foi isso. Foi no meu aniversário de 13 anos. E todo esse período de químio, de dificuldade financeira, né, professora de escola estadual, cara, minha mãe sempre teve um sorriso no rosto. Sempre teve um sorriso no rosto. Então, assim, vendo tudo isso, então, às vezes as pessoas me criticam, falam, é positividade tóxica. Da minha mãe, eu não sei se travou, eu vou continuar falando. Voltou. Não, tô vendo. Então, assim, eu vivi vendo a minha mãe com câncer, com quimioterapia, fodida de grana e sempre sorrindo. Eu não vou fazer diferente para Claro. me adequar, me amoldar à modinha do Twitter, que é ser uma pessoa que odeia pessoas, que odeia a vida e que São só fala mal de ranzinza, todo né? mundo. Não. É. Eu acho que eu tenho que honrar o exemplo que ela me deu e eu honro dessa forma. Certamente, certamente, não há dúvida disso. Bom, a gente está falando de coisas não muito boas também, né? E uma das perguntas que eu tenho aqui, porque, claro, a gente está vendo exemplos interessantes na docência, mas certamente algumas dificuldades aconteceram, muitas, né? Algumas experiências negativas também nesses 25 anos de aula. E aí essa pergunta, na verdade, ela não tem o objetivo de dizer, olha, conte para nós um problema aí, mas sim mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que, primeiro, a gente também tem dificuldades, e segundo, de que maneira aquela experiência negativa foi, de alguma maneira, positiva para você no futuro. O que você aprendeu com aquilo? Algo que, de alguma maneira, fez com que você repensasse aquilo que estava fazendo? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Quando eu comecei a lecionar aqui em São Paulo, no primeiro cursinho aqui em São Paulo,
Eu estava ainda tentando adequar ajustar a forma, né? Porque também era diferente do que eu lecionava no interior. E um aluno da PUC São Paulo me chamou no intervalo de aula. Falou, Madeira, posso te falar uma coisa? Eu falei, pois não. Falei, Madeira, você não nasceu para isso não, viu, cara? Eu falei, como? Ele falou, você não nasceu para dar aula, cara. Você é muito ruim, professor. Vai ser juiz lá no Fórum João Mendes, vai cuidar das suas coisas lá, dos seus processos, mas você é muito ruim. Fiquei olhando para ele cara, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, eu nunca tive coragem de falar isso. Eu tive professores ruins, mas eu nunca tive coragem de falar isso para um professor. E aí eu pensei, eu falei, cara, eu devo ser muito ruim mesmo. Eu fui para casa, aquela noite eu fui a pé para casa, eu morava perto, e eu fumava ainda, era um período que eu fumava. Cara, eu fui fumando, pensando, eu falei, cara, né? Eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, eu era casado, eu falei, olha o que me aconteceu. Ela falou, e aí? Eu falei, olha, eu acho que para o aluno ter falado isso, eu realmente devo ter problemas com ele, né? Assim, a minha forma não deve agradá-lo. É agradável. Mas, assim, eu vou tentar depois pegar o feedback dessa turma para entender o que não rola. E, sim, vou tentar. Ninguém gosta, né? De tomar uma porrada dessa, claro, ninguém gosta. Claro. Mas De eu lata, vou assim, usar né? todas essas críticas e tentar separar o joio do trigo. À época, minha coordenadora era a professora Elizabeth Vido. E ela falou, fui falar com ela, falou, Madeira, realmente teve reclamação de você nessa turma e você é um cara que dá para conversar. Madeira, eu acho que você vai ser um puta professor, mas eu preciso que você acerte isso, isso, isso e isso. E tá bom, Beth, bora. E aí foi isso, assim, eu Que legal que acertei ela te esses deu detalhes e aí esse a coisa feedback, né? melhorou. Então eu acho que, assim, às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, ai, Madeira, eu quero ir lá dar aula no Damásio agora, você me indica? Eu falo, olha, a pior coisa que você pode fazer é começar dando aula num cursinho grande. Falei, eu comecei dando aula em cursinho no interior de São Paulo, que tinha 5 alunos na sala, 10 alunos. E eu errei tudo que eu podia errar antes de ir para um grande cursinho. Porque hoje tem tanta gente boa competindo que você não tem espaço para erro num cursinho Exato. grande. Então, comece de uma maneira mais humilde em lugares menores, que não tenham tanta escala, que o seu erro não reverbere tanto. Então, eu acho que essa é uma dica importante Muito que as pessoas às vezes esquecem, né? Eu lecionei em vários lugares, assim, e ia para todo lugar que me chamava. Ah, você não quer vir dar uma palestra aqui? Vou. Como você cobra nada? Bora, vamos, estou aprendendo. Então, acho que isso também ajudou na tal das 10.000 horas, né? Porque dizem que você precisa sim. de 10.000 horas para ficar bom num negócio. E, enfim, já dei mais de 10.000 horas aí Já de passou aula, bastante do tempo, né? né, todos esses É, anos. é. Tem um monte de gente falando aqui, olha, que você é um exemplo, que foi seu aluno da MASE, estou vendo vários colegas entrando aqui também. Eu vi o professor Luiz Vale, que também é um excelente professor. Ele tá na Suíça agora. Por que ele está na Suíça e está entrando aqui na nossa live? É porque Ô, realmente nossa live louco. tá, tá sendo muito legal. Bom, meu cara, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa, já como a gente fala aqui em Minas, mas obviamente dentro da carreira de professor, porque uma das tarefas que o professor tem é escrever, né? E você é um autor consagrado, suas obras são muito citadas, muito conhecidas. Ontem mesmo, falando com uma colega de professora de processo penal aqui na faculdade, a professora Marcela Mascarenhas, ela disse, olha, sou fã dele, faz questão de falar isso para ele, e ela cita suas Marcela obras em sala de aula. Mascarenhas? É ela própria, aí, minha Tá colega aqui, de ó. departamento, ela vai gostar muito depois. Eu acho que ela não está dando Recomendo aula agora. enfaticamente a todos a obra da professora Marcela Mascarenhas. Assim, como você disse, né? Precisa ter. Não basta falar, Precisa tem que provar. demonstrar. Está aqui na mão, está na minha frente. A É, gente não tinha nem combinado isso.
não combinamos, exatamente, porque podia estar longe nessa biblioteca aí, mas não, estava à mão aí. Marcela é minha colega aqui de departamento, e aí fez questão de falar, falou, não, eu sou fã das obras dele. E eu queria que você falasse um pouco sobre se você tem, né, porque alguns nem têm, se você tem alguma forma de escrever, se você tem algum método específico, se você tem um horário do dia, alguma coisa que você possa dar de dica para quem está começando a escrever agora. Eu tenho vários alunos que estão se formando, estão preocupados em fazer lá o TCC, o artigo final de curso, ou alunos que estão na pós-graduação, que estão aqui escrevendo dissertações e teses, enfim. Você tem alguma coisa que você possa dar de dica para essa galera e, claro, para todo mundo que também escreve? Olha, nesse ponto, eu sou muito grato ao meu orientador, porque ele me deu esse método. Então, que é o que eu passo para os meus alunos de TCC, de monografia, enfim. Eu digo para eles o seguinte, olha, primeiro, você definiu o seu tema, separa o que você tiver de bibliografia e leia o máximo possível. Leu, aí você vai montar o sumário. E você vai montar o seu sumário, normalmente, para o TCC, eu falo, olha, introdução, 3 capítulos e conclusão. E cada capítulo, mais ou menos, com 4 subitens. 4 a 5 subitens. Montou isso, está feito o seu TCC. Então, eu acho que essa é uma forma que é a forma que eu uso, por exemplo, para escrever os meus artigos, para escrever as obras que eu escrevo. E eu também acho, eu acredito muito na sorte. Na sorte, e você vai entender o que eu quero dizer com isso. O Neil Gaiman, que é um autor inglês que eu adoro, e que agora vai ficar muito famoso no Brasil, porque vai estrear Sandman na Netflix. Recomendo a todos, daqui a pouco vai estrear. E o Neil Gaiman tem um discurso que ele fala, o discurso da boa sorte, da boa arte. E nesse discurso ele fala, olha, aceita a sorte gratuita, né? A sorte que simplesmente aparece do nada. E, por exemplo, um dos autores que foi a base do meu doutorado foi um autor que eu só fui descobrir batendo um papo com um colega. Ele falou, porra, eu estou lendo um cara chamado Zagrebelsky. Eu falei, o que é esse cara? Ele falou, não, é um autor italiano muito bacana, eu estou lendo um livro dele que chama O Direito Dúctil. Porra, que porra é essa? Falei, não, que o direito tem que ser maleável. Eu falei, porra, mas isso é meu doutorado. Que o meu doutorado é Como é que eu não sei flexibilização do isso, né? processo. E aí eu peguei o Zagrebelsky e, cara, mudou meu mundo, né? Mudou minha forma de ver. Então, eu acho que, assim, essas interações, essas conversas, esses livros, às vezes que você está na livraria olhando, isso eu acredito muito também nessa que o universo está te empurrando autores e que você deve se abrir a eles. Eu não sei se você usa também isso, se você acredita nisso. Como é que você faz? Eu acredito também, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? No meu doutorado aconteceu um pouco disso também. Eu tive uma chance, assim, aquelas coisas que caem, né? Eu estava assistindo a uma palestra na UERJ, eu já tinha definido que eu ia escrever sobre boa-fé, sobre lealdade, isso já tinha sido definido, mas eu não tinha pensado exatamente o recorte que eu iria fazer, né? Eu estava realmente com muita dúvida. E aí houve uma matéria de uma professora portuguesa, a professora Paula Costa Silva, ela veio ao Brasil para dar uma matéria a gente concentrar 2 semanas de aula todo dia. Por coincidência, eu não tinha condições de fazer aquela matéria, porque eu lecionava aqui em Juiz de Fora, né? Eu ia e voltava, mas para ficar lá não tinha condições. Por coincidência, entrou uma greve aqui. Coisa de semanas, assim, antes da matéria, e eu falei, vou me inscrever nessa matéria. E mudou completamente a forma como eu pensava, mudou completamente as minhas referências Paula Costa biográficas. Silva é aquela do ato processual, não é? Exatamente, exatamente. Depois ela me convidou para passar um tempo com ela em Portugal, eu tive a oportunidade de ir para lá, fiquei 3 meses estudando ao lado dela, e ela me apresentou outros autores, outros professores, e aí é aquela coisa a corrente, né? Que é a corrente do bem, que uma coisa vai puxando a outra, e ela sabe disso, eu falei para ela várias vezes, que ela mudou não só a minha vida, como mudou realmente a forma de pensar, né? Ela tem uma frase que eu brinco com os meus alunos e falo sempre, eu vou aproveitar a oportunidade para falar, porque a gente sempre fica naquela achando que nunca está bom.
né? Escrevi isso e nunca tá bom. Ah, eu vou rever, que porcariada que eu escrevi. Ela falou, Márcio, cada vez que você escreve uma frase, você coloca um ponto, a sua frase já está desatualizada, porque você continua pensando a respeito. Então, se você não chegar um dia e falar, peraí, ponto, e passar adiante, você vai ter aquele síndrome do frustrado, aquela síndrome de vira-lata, como você colocou antes, e você não vai conseguir terminar nada. E isso a gente vê muito, né? Muitos colegas do mestrado, doutorado, têm aquela trava. Olha, não consigo terminar, não consigo fazer, não consigo defender, publicar, porque eu acho que nunca está bom, nunca está bom. Claro, a gente tem que ter um sentimento crítico, não há dúvida. Mas, por vezes, esse sentimento trava demais, né? Então, essa frase mudou, porque eu estava É a desesperado, síndrome Madeira. do Faltava um ano, impostor. exatamente. Faltava um ano para eu terminar, e eu não tinha, assim, eu já tinha escrito muita coisa, mas nada que eu escrevi eu achava que estava razoável. E aí ela me deu essa frase que, assim, eu fui para casa, eu me lembro, eu morava numa estação do metrô, perto da estação Anjos do metrô, lá em Lisboa. Eu fui para casa, assim, eu perdi a estação que eu tinha que descer. Eu fiquei pensando na frase dela, eu fiquei rodando de metrô um tempo ali, até aquilo realmente entrar na minha cabeça e falar, pronto, era isso que eu precisava. Então isso faz muita diferença. E nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Quando eu fui para lá e é o que você falou, acho que a gente tem que aproveitar a sorte que a vida nos dá, as oportunidades que a gente tem, né? É muito legal isso. Bom, eu queria mudar mais uma vez um pouco o rumo da prosa e falar sobre gestão de tempo. E é uma das grandes dificuldades que a gente tem, na verdade todo mundo tem hoje em dia, todo mundo tem milhares de coisas para fazer, né? E você é magistrado, você é professor, você é um cinéfilo, você é um leitor voraz, você é um corredor, um maratonista. Como é que você consegue dar conta disso tudo? Sei que sua vida é super corrida, literalmente. E eu queria saber como é que você tem uma, uma agenda, seu dia tem 50 horas. Como é que você faz, Madeira, para poder conseguir dar conta disso tudo? Olha, eu tenho aqui, eu uso um aplicativo chamado OneNote. Então, eu organizo toda a minha vida nele. Então, por Claro. exemplo, eu tenho meu bloco de anotações das coisas que eu tô fazendo, que eu vou me organizando. Vou tirar um exemplo bobo. Olha, por exemplo, indisponibilidades, 2021.1, 2022, né, ponto 1. Então, Sim. aqui são todas as coisas extra que eu tenho que fazer. Eu coloco tudo aqui, para eu já me organizar. E, além disso, assim, é um sacrifício, é um custo pessoal muito alto. Eu sei que algumas pessoas acham que eu não me misturo, né? As pessoas costumam dizer, a madeira não se mistura. É porque eu não tenho tempo, assim, eu queria ter tempo, mas eu tenho uma filha, eu tenho alguns amigos, eu tenho a preparação para a maratona que eu vou correr em outubro em Chicago, eu tenho pós-doutorado, eu tenho as aulas, eu tenho atualização dos livros, eu terminei uma pós-graduação em ciências humanas, estou terminando outra em segurança digital, tenho fórum, tenho Mackenzie, tenho Damásio, tenho os meus prazeres, né? Tem Já estou a cansado. literatura, tem os filmes. Então, assim, eu queria poder ficar tomando café e falando várias horas com as pessoas, mas eu não tenho, não tenho essa possibilidade, não tem como. Então, assim, eu acabei tendo que ficar muito bom em gestão do tempo, senão eu não ia conseguir fazer as coisas que eu Claro, faço. claro. É, Não raras vezes, agora na pandemia não, porque a gente passou a usar máscara, né? E eu não fiquei mais gripado, mas antigamente, cara, no pré-pandemia, eu ficava gripado em feriado. Eu falava, é o meu corpo sabendo, olha, agora a gente pode ficar gripado. Eu ficava gripado em feriado, cara. Uma doideira. Então, assim, é um custo pessoal muito alto, muito alto. Só que é o que Caetano diz, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. exato. Eu diria que eu não me sinto melhor ou pior do que qualquer pessoa
E são escolhas que a gente faz na vida. E essa é a escolha do caminho que eu estou traçando para a minha vida. Então, não é fácil, há um custo pessoal, mas também há uma delícia de ser o que é. Né? Então, Claro, acho claro. que cabe a cada um aí escolher Fazer as escolhas, né? dentro do possível, né? Dentro do possível. Sim. Como diria aquela música do Chorão, né? Cada escolha é uma renúncia. É Essa é a nossa isso. vida, né? A gente tem que É fazer isso. escolhas. É. E eu queria, já que você está falando de escolha, você, isso é público, né? Então não é uma indelicadeza eu te perguntar isso. Você teve uma grande mudança de vida e que te fez, né, realmente fazer que você repensasse várias das suas atitudes e a corrida entrou aí na sua vida nesse sentido. A gente não está falando aqui de vida de corredor, muito pelo contrário, mas isso é muito importante para nós, porque é importante que a gente saiba que o professor também tem uma vida fora de sala de aula, fora de estudo, e a corrida, eu também gosto muito de correr, infelizmente não tanto quanto eu deveria, nem tanto como você corre, mas eu queria que você falasse um pouco por que você chegou na corrida e o que ela é hoje para você, assim, de forma bastante breve, infelizmente. A gente pode até marcar outra live para falar só de corrida, mas que Cara, você falasse um pouco sobre isso. eu quando eu morava em Bebedouro, eu sempre fui atleta. Eu joguei vôlei em Bebedouro, eu fui federado em Bebedouro. Um atleta da minha equipe de Bebedouro foi para a seleção brasileira, que é o Joel. E eu sempre fui atleta. Na faculdade, eu joguei vôlei os 5 anos, ganhei jurídicos, ganhei Interusp, ganhei jurídicos nacionais. Então, e quando eu passei no concurso, então isso até os 23 anos, minha vida sempre foi muito literatura e esporte, né? Aquele ideal grego de educação da É. paideia, né? E quando eu passei no concurso, passei aos 23. Cara, aí minha vida mudou nesse aspecto para pior. Eu parei de fazer esportes, então eu fiquei dos 23 aos 38, 39 mais ou menos, sem fazer esporte. Eu fumava que nem uma draga, né? Assim, fumava muito, muito, fumava 2 maços por dia. Bebida nunca foi muito grande na minha vida, mas assim. E quando eu cheguei por volta dos 38, 39, falei, cara, eu vou morrer. Se eu continuar desse jeito, eu não vou ver minha filha crescer. Falei, bom, que esporte que eu posso fazer? Bom, não pode ser esporte coletivo, porque eu não posso me comprometer com outras pessoas, porque meu horário é um horror. Musculação eu acho um porre, eu vou correr. Márcio, eu não conseguia andar 1 minuto, correr 1 minuto sem Quase né? morrer. Não corria 1 minuto. E aí eu fiz o que todo nerd faz, né? Eu comprei um livro que ensinava a correr. E aí comecei a ler esse livro, aplicar as técnicas, e depois disso eu virei maratonista. Hoje eu sou um maratonista amador. Aqui é a medalha da minha primeira maratona. Eu corri 2 maratonas, vou para a minha terceira. E foi isso. Assim, a corrida hoje é o meu momento de paz, é o meu momento de endorfina, de ocitocina, enfim, e todos os hormônios no corpo. E na idade que eu tô, um amigo médico me falou, ele falou, cara, o que a gente fizer dos 40 aos 50 vai determinar a nossa vida. Então, eu mudei, parei depois do infarto, eu infartei, tenho 2 stents no coração, e aí, assim, eu mudei radicalmente de vida. Então, hoje eu corro, faço musculação que tem que fazer, então tô magro, enfim, tô cuidando para viver até os 100. A minha ideia é viver até os 100. Que ótimo, assim espero. Essa sua ideia, você falou do seu médico aí, eu vou levar isso em conta. Estou com 41, também estou precisando voltar a me cuidar. Segue o Espero não seu ter um irmão, infarto cara, também. segue o seu irmão. Não, mas o meu irmão, sempre foi assim, ele sempre foi o atleta da família, então é difícil segui-lo, mas vou Mas, tentar Márcio, posso acompanhar, nem falar que uma seja um pouquinho. coisa que é legal? Assim,
que eu acho que é importante as pessoas sacarem. Eu sou o pior da minha equipe de treinos. E isso é libertador, Márcio. Saber que eu nunca vou estar entre os melhores é uma delícia, cara. Porque é o prazer pelo prazer. Eu não vou É, competir com ninguém, porque nem se eu quisesse eu conseguiria competir. Então, nessa nossa vida que é cheia de competição, você poder fazer algo sabendo, cara, você nunca vai estar entre os melhores, é libertador, cara. Então, falando aqui vai que você totalmente. joga, né? Eu já joguei muita bola, mas hoje em dia já também não. Já fui um bom volante, assim, aquele brigador, sabe, que corre o campo todo. Mas eu machuquei demais. Futebol é um problema, porque eu quebrei Futebol a é. perna 2 vezes, tornozelo, braço. Então hoje em dia eu só brinco um pouquinho. Tem meu filho pequeno, tem 6 anos, o Pedro, a gente joga bola um pouquinho. Mas eu Boa. gosto de correr, eu gosto sim. Isso é muito bom. Tem a pequenininha, tem um 2, e tem a pequenininha, tem 3 anos. Se você consegue ver as mãozinhas deles aqui atrás, ó, Sim, fica aqui sim, na sim. minha. E fica aqui, né? Eles fizeram para mim Dia dos Pais no auge da pandemia e ficou aqui todas as minhas lives, minhas aulas, eles aparecem aqui ainda aqui pela mão, porque se entrarem aqui e invadirem, acabou a nossa Sei, live. Bom, sei. a gente está encaminhando para o final, meu cara, porque o combinado aqui é sempre caro, né? A gente combinou 1 hora de live, estamos quase terminando. Houve uma pergunta de uma colega aqui que eu vou fazer para você e queria já emendar também com uma outra pergunta, para a gente poder encerrar. Ela perguntou que se você pudesse contar uma coisa engraçada que aconteceu durante a sua vida de professor e queria também aproveitar o embalo, que você pudesse dizer para a gente aqui, que está te ouvindo, que vai te ouvir, essa live vai ficar gravada, assim, espero se o Instagram não deixar alguma coisa que você possa dizer para quem está te ouvindo aqui agora e que pensa em ser professor, ou que já é professor eventualmente, que está com dificuldade na carreira, se você pudesse deixar uma mensagem final. Então fica essas 2 perguntas aqui para a gente poder cumprir nosso horário. Coisa engraçada. Putz, lembrei de uma. Estava dando aula um dia, uma aluna me faz uma pergunta, daí eu olhei para ela e falei assim: nossa, muito boa a sua pergunta, mas olha, essa sua pergunta é de processo civil. Tem um cara, que é o professor Bedak, que é o cara nessa matéria. E comecei a falar do Bedak e tal, não sei o quê. Eu falei: olha, ele é o cara. Então, assim, lê as obras dele. Mas aqui é processo penal, é outra coisa. A senhora era uma aluna um pouco mais velha. A senhora conhece o professor Bedak? Ela olhou, começou a rir e falou assim: eu conheço o professor, inclusive ele é meu marido e te mandou um abraço. Era a esposa do professor Bedak. E eu estava falando sem saber que ela era Que a bom que você esposa falou dele. bem, né? Imagina se eu estivesse falando mal, né? Que isso É, é sempre. não. E acho que a mensagem final que eu deixo é uma mensagem que eu tenho levado para a minha vida. Eu acho que é uma mensagem do 12º doutor, que é o Peter Capaldi, e que ele diz o seguinte: tá cheio de pessoa boa por aí, tá cheio de pessoa boa. Pensa na quantidade de professores bons que tem, mas o que nós precisamos não é de pessoas boas, mas de boas pessoas. Né? O mundo está precisando de boas pessoas, de pessoas humanas, de pessoas gentis. Tanto que na bio do meu Twitter está lá, be kind. Né? Então, seja gentil. Eu acho que é isso. A gente precisa, mais do que de pessoas boas, a gente precisa de boas pessoas. E é isso que, falhando sempre, porque somos humanos, mas que eu acho que a gente tem que tentar ser. Tentarmos ser boas pessoas. É isso, Marcial. Exato, meu caro, que excelente. Muito, muito, muito obrigado, de verdade. Eu, infelizmente, assim, eu não consigo ainda, eu sou um dinossauro com essas coisas. Eu vi várias pessoas passando por aqui, mas eu me perco. Várias pessoas mandando mensagens, vários colegas, meus alunos aqui também elogiando você. Eu vi muitos aqui, e você indelicado se eu fosse citar um ou outro, porque de fato a tela foi subindo aqui de uma forma tão rápida que eu não consegui acompanhar. Eu estava também aqui muito entusiasmado com o que você dizia. Então, peço desculpas ao pessoal que mandou aqui perguntas, algumas eu consegui perceber, mas agradeço muito a presença de todos aqui. Foi sensacional, realmente, Madeira. Eu queria, nesse finalzinho, só falar mais 2 coisas, prometo ser bastante breve. O primeiro é que
a sua live aqui prova que, de fato, eu preciso seguir com esse projeto para frente. Eu vou continuar falando da vida de professor, eu sou advogado também, né? Adoro advogar, mas professor é o que realmente me inspira, é o que me move, e ouvir relatos como o seu, ouvir casos como o seu, fazem com que eu veja que é por aí que eu devo seguir, né, com todas as dificuldades que a gente sabe que a vida de professor traz. E segundo, na verdade eu falei que eram dois, vão ser três. O segundo, eu queria já aproveitar, mandar um spoiler, já que a gente está falando de séries aqui, né? Dar um spoiler do nosso próximo episódio, vai ser o professor Luiz Rodrigues Vambier, que muito gentilmente aceitou falar comigo. É um grande professor, um grande advogado, né? Eu fiquei muito feliz que ele aceitou. A gente ainda não fechou a data, mas logo eu vou avisar por aqui. E também, então, falo a segunda. E a terceira e última coisa, eu queria te agradecer, porque de fato você fez com que a minha noite, na verdade, desde o dia que você aceitou o meu convite para cá, assim, eu tenho ficado tão feliz com isso. De fato, essa uma hora que a gente passou aqui, passou tão rápido, foi Foi tão feliz, voando. você falou tantas coisas boas que eu vou sair diferente, certamente, dessa nossa live. E espero que a gente possa se encontrar um dia, infelizmente não te conheço pessoalmente, assim, né? Espero que a gente possa se encontrar, quem sabe correr algum dia por aí, né? Muito obrigado, de fato, meu caro, por essa aula que você nos deu aqui hoje. Todo mundo aqui te elogiando, e a palavra final é sua aí para a gente poder encerrar. Cara, só agradeço a você pela oportunidade e pelo projeto. Continua com o projeto, porque eu acho que professores precisam ser ouvidos e precisam compartilhar suas experiências. Parabéns, cara. Eu só agradecimento a você. Muito obrigado. Obrigado, de verdade. Obrigado. Fique bem. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite. Um forte abraço, Madeira. Obrigado, meu caro. Tchau, tchau, galera. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem bem.